Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexandre e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Sextec Informática. Continuamos o nosso foco para a nossa certificação LPIC1, LPIC1, como queiram, tá? Do objetivo 101, certo? Nós vamos continuando o nosso tópico 104 e vamos agora para o 104.2, tá certo? E vamos, antes de mais nada, peço a vocês, clica aí no like, clica aí no gostei, tá certo? Mesmo que você não seja inscrito, não tem problema nenhum, clica no gostei. Se você quer deixar algum comentário, comenta, ajuda muito a gente aqui, tá certo? E se você não for inscrito, eu peço, te inscreve. Vou fazer o seguinte, ó, consegue mais um pra gente? Vamos fortalecer o nosso canal, certo? Vamos colocar o Linux lá e no alto. Estamos focados na certificação, mas eu tenho outros projetos aí no canal, como Linux para iniciantes, como usando totalmente gráfico, tá? Não é texto, eu não vou abrir textozinho para você, é todo ele no gráfico. Vai aprender tudo que tiver com a opção gráfica dele, tá? Que ele é focado justamente para pessoal que vem migrando do Mac OS X, vem migrando do Windows. Como é que eu faço determinadas coisas? E aí vai ter mais vídeos falando sobre isso. Mas hoje o foco é a certificação LPIC 1 ou LPI 1, vulgarmente conhecida, tá certo? Mas antes, café? Vamos embora. Então vamos à nossa tradução simultânea lá do site da LPI. Manutenção e integridade do sistema de arquivos é o nosso objetivo de hoje, peso 2. Candidatos deverão ter habilidade para manutenção do seu sistema de arquivos, como também associar dados ao sistema de arquivo de índices, journal índices. Área de conhecimento, verificação e integridade do sistema de arquivos, monitorar o espaço livre e inodes, reparar problemas simples do sistema de arquivos, tá certo? E aqui embaixo é uma série de comandos que a gente vai trabalhar, tá certo? Vamos trabalhar basicamente em cima dos slides, então a gente vai aqui no slide, tá? E vamos começar com os comandos para ficar tão vago. É o DU, DF, FSCK, ETU-FSCK, MKE-TU-FSCK, TUNI-TU-FS, XFS Repair, XFS FSR e XFS DB. Falei rápido porque tem que ser rápido mesmo, que está tudo nos slides. Então vamos lá para o nosso slide. Vamos lá. Bom, primeiro comando DU, tá? Disk Usage. Tem a função de mostrar o espaço ocupado por um arquivo ou por pastas. No mundo real, no mundo de execução real, é legal de colocar isso aí para somar as pastas que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, a sintaxe dele é simples. DU, opções, não é obrigatória, o arquivo ou a pasta, tá? Quais são as opções que eu venho trabalhar? O menos A, ele vai exibir todos os arquivos, não somente os diretórios, ele conta, isso é o padrão, tá certo? B, bytes, ele vai imprimir o tamanho dele em bytes, ao invés de trabalhar em kilobytes. H, que é a forma mais comum da gente trabalhar, que é o Human Readable. Ele anexa o rótulo ao tamanho, kilobytes, megabytes, bytes, gigabytes, terabytes e por aí vai. Menos K com kilobytes, menos M como megabytes. Vamos aos exemplos, certo? Eu vou chegar aqui, aumentar o máximo que eu posso. Então vamos lá, DU menos H, e eu vou pegar a pasta download, certo? E vou teclar Enter. E ele vai me somar tudo que tem na pasta download, e no final ele vai me dizer qual é o espaço que eu tenho ocupado. Nesse caso aqui, 23 GB, certo? Só que eu coloquei o DUH sozinho, tá? Se eu colocar o S maiúsculo, eu vou teclar Enter aqui e ele vai somar as pastas. Ele não vai me mostrar aqui, certo? Arquivos. Ele vai mostrar somente as pastas, certo? Mas o mais interessante dele é que você colocar o S minúsculo, ele vai me trazer somente a soma. Um detalhe, o DU ele é recursivo por natureza. Se eu coloco para uma pasta, ele vai somar as pastas e as subpastas todinha, tá certo? Não faz isso na raiz, tá? Na raiz tem outro comando que você vai tratar melhor, tá certo?
Mas eu posso colocar aqui, ó, downloads, documentos, e ele vai somar pasta a pasta por causa do S, tá certo? Esse é o DU, muito útil para descobrir quem é que está roubando espaço do teu dispositivo. Ah, faltou outro slide aqui, ó. Menos S, summarize, exibe o total de cada argumento, o total de cada pasta, que é o S minúsculo. O S maiúsculo, separate digits, ele vai somar as pastas separadamente, tá? DF. Diferente do DU, o DF, ele não soma a pasta, ele soma o dispositivo. Mostra o tamanho do espaço ocupado, disponível e total do dispositivo. Eu tenho lá DF, opções, e o arquivo não seria o arquivo, seria o dispositivo, tá? Então, menos A inclui todos, inclusive aqueles que são marcados como superblocos ou de tamanho bloco 0. Menos H, rótulo, human readable. Menos K, kilobytes, e menos X, olha, soma todo mundo exceto aquele sistema de arquivo, NTFS, XFS, SMBFS, NFS, para ele não perder tempo para somando aquele sistema de arquivo, certo? Aqui estão alguns exemplos, por exemplo, DF sozinho, ele vai trazer as informações normais. Vamos aos exemplos. Vamos pegar aqui o exemplo de novo, vamos lá. Dá um Ctrl L aqui para limpar. DF sozinho, pronto. Ele somou todo mundo e me trouxe em blocos de kilobytes. Fica muito lindo ler, né? Qual é o disponível daqui, ó? Dev TMPFS. Tem isso aqui disponível. Significa o quê? Então, vamos anexar o nosso amiguinho H. Agora sim, ele anexa o rótulo e fica muito mais simples visualizar as informações. /dev SDA2 está montado na raiz, ele tem 98 GB espaço total, 20 GB ocupado e 74 GB de espaço disponível, certo? SDA1 tem 500 MB, que é o BootFI, SDA4 tem 802 GB, 296 ocupado, 466 livre, e assim sucessivamente, tá? Esse é o DF. Ele é útil para você analisar o teu disco por completo, tá certo? Esse é muito bom para isso. Aí se faltar espaço, eu olho com o DU, depois eu vou ver o que é que eu posso apagar, eu uso o RM para apagar arquivos ou pastas. Mas, toda vez que a máquina reinicia, é executado e a verificação é feita uma análise do sistema de arquivo para saber se ele está com algum problema ou não, tá? Show de bola, fantástico. Todo sistema operacional faz isso, todo, não importa o que você utilize. macOS, Windows, Linux, eles fazem isso, eles vão olhar se o sistema de arquivo tem algum problema para poder verificar se vai ser necessário ou não fazer a análise do sistema de arquivos. Quem faz isso é um aplicativo chamado FSCK. Ele checa o sistema de arquivos de Linux, tá? Então aqui ele bota FSCK, opções e o meu dispositivo. Dispositivo é a partição /dev SDA1, /dev SDA5, /dev SDA6. Ele vai checar isso aqui. Detalhe, só deve fazer isso. Isso é uma ação muito delicada. Faça isso somente se você tiver montado como leitura ou não montado, que é o ideal. Por quê? O aplicativo quer exclusividade naquela partição para poder checar se existe algum problema, certo? E aí tentar fazer suas devidas correções para poder o sistema de arquivo subir. Que opções são essas? O "-t", que falo dele já, o "-a", o "-p", o "-r" e esse A maiúsculo, tá? Veja só. O "-a" é correção automática. Na maioria das vezes, esse "-a" não vai rolar. Por quê? Quando a aplicação inicia, a máquina inicia, esse "-a" ele já vai executar. Esse "-a" é de correção automática. Se por algum motivo você ligou, ele pediu, deu inconsistência no sistema, é que esse "-a" já tentou executar e não deu certo. Inclusive o "-p" também, que é a checagem de paralelo entre vários sistemas de arquivos. Se eu estou com o sistema de arquivo subindo, deu algum problema, ele manda checar, mas continua fazendo o processo do outro, certo? O "-r" é para fazer pergunta, olha, corrijo, não corrijo, corrijo, não corrijo, corrijo, não corrijo. Isso já vai acontecer, isso é o padrão dele.
O "-a" maiúsculo, ele vai olhar num arquivo chamado etcfstab, detalhe desse cara nos próximos vídeos, para saber onde é que eu vou procurar, quais são os pontos de montagem que eu tenho que procurar, tá certo? E agora vem o "-t". Esse é o mais importante de todos. O FSCK, ele consegue analisar um monte de sistema de arquivos. E é o "-t" que você diz qual é o sistema de arquivo que ele vai olhar. EST2, EST3, EST4, RazorFS, FAT, NTFS. Eu não aconselho muito o NTFS não, porque como é do Windows, o Windows tem as ferramentas deles, eles é que criaram o sistema de arquivo, então eles conhecem muito melhor do que qualquer pessoa. Eu sou o criador do aplicativo, eu conheço melhor do que qualquer gente, do que qualquer outro desenvolvedor pegar meu aplicativo, fazer a engenharia reversa para poder trabalhar. É minha opinião, cada um sabe o que quer, mas ele consegue, tá certo? Exemplos aqui, ó, FSK -A -P, checagem correção automática, checagem em paralelo de um dispositivo. FSK -T, EST3. Quando você omite o parâmetro -T, ele tenta detectar qual é o sistema de arquivo que está lá, certo? Se ele conseguir detectar, ótimo, ele vai fazer o trabalho. Que é o que? O FSK/dev SDA2, que é a terceira opção, ele vai fazer a análise desse sistema de arquivo. O "-t com EST3, eu estou dizendo previamente, eu estou dizendo o seguinte, olha, esse /dev SDA1, que é o segundo exemplo que está aqui, ele é especificamente EST3. Não tenta usar outro, ele vai usar como EST3. Quando o FSK é executado, na realidade ele não executa isso não, ele não faz o trabalho pesado quando é EST2, EST3 e EST4. Quem faz isso é o aplicativo chamado E2FSK. Ele quem faz a coisa acontecer. O FSK executa, internamente ele vai executar esse E2FSK, certo? Ele tem as mesmas regras do outro. Reparar automático com "-p" minúsculo, "-a" é similar ao "-p", mas uso para apenas compatibilidade. Modo verboso, que ele vai mostrar, que é um modo detalhado, que ele vai mostrar o que ele está fazendo. "-c", ele vai procurar bad blocks. "-f", ele força a checagem, tá certo? "-k", ele vai... Quando você usa o "-c", vai procurar bad blocks, você tem duas opções. Ou deixa ele fazer o trabalho dele, e ele cria uma lista interna, ou você usa o parâmetro "-k" e diz qual é o arquivo que você vai guardar a lista de bad blocks, caso ele encontre. Lembra do MKFS, lá do objetivo anterior? Ele segue a mesma ideia do FSCK. O trabalho pesado não é feito pelo MKFS, e sim esse MKE2FS, quando é EST2, EST3 e EST4, tá? Outro sistema de arquivo que vai usar outros aplicativos. O que é cobrado na LPI são esses caras aqui. MKE2FS, opções de dispositivos. Mesma história. "-b", o tamanho do bloco, certo? 2024, 2048, 4096. "-t", aí entra um detalhezinho. Existe um arquivo /etc/mke2fs.conf. Lá, quando o sistema instalou, ele fez uma análise de disco, fez uma análise do sistema e criou um arquivo com os parâmetros ideais, certo? Com o parâmetro "-t", você vai ter que informar qual é o arquivo que não está em etc mke2fs, certo? Que vai guardar a melhor forma de criação desses blocos, tá? O "-u" maiúsculo, você gera uma chave de identificação para aquele dispositivo que você está criando. O "-t" faz o tipo de sistema de arquivo XFS, EST2, EST3, EST4, NTFS, VFAT, que ele cria, ele consegue criar. Mas lembrando que aqui é somente EST2, EST3, EST4. Eu acabei falando bobagem agora. "-c", ele vai a checagem de blocos ruins. E o "-j", somente para EST3 e EST4, o "-j" deve ser usado, que ele automaticamente transforma isso, criando o journaling, também dito no vídeo anterior. O MKE2FS, por exemplo aqui embaixo, "-j" cria journaling, "-t" usa o etc MK2FS, "-t" EST3 não vai ser criado como EST4, "-c" checa o bad block no dispositivo /dev SDA4. Otimização de parâmetros. O Tune2FS ele tem uma função de otimizar os parâmetros do sistema de arquivo EST2, EST3, EST2/EST3/EST4. O Tune2FS ele tem
Mesma coisa, turno do FS, opções e qual é o dispositivo. Que opções são essas? "-F", ele vai obrigar a finalização do ajuste do tunelamento, mesmo que ele contenha erros. O "-U", eu digo qual é a identificação dele, e o "-U", e aqui é importante o seguinte: existem blocos que são reservados ao sistema operacional, tá? Ele tem um usuário que vai utilizar o superbloco, tá? Geralmente é o root, mas você pode definir que o parâmetro "-U", eu estou tunelando, eu estou melhorando, eu estou ampliando a informação. Então eu digo que o meu usuário, Antônio, José, Alexandre, ele terá acesso a esses blocos que são reservados. Eu aconselho não fazer isso, deixa o root como ele está. XFS é um sistema de arquivo criado, dito no vídeo anterior, quando ele foi criado. Então eu preciso de materiais, eu preciso de aplicativos para poder trabalhar em cima disso. Afinal, o sistema de arquivo ele pode dar problema. Um desligamento errado, uma falha de hardware, uma falha de disco, pode causar danos no sistema operacional que precisam ser recuperados, certo? Quem nunca teve a experiência de você gravar um arquivo, que você vai buscar o arquivo que está danificado, está gravado em cima de uma área ruim? Depende do arquivo, é triste acontecer isso. O XFS Repair, ele foi criado justamente para corrigir erros do sistema de arquivo XFS. Recuperação disso do tipo XFS que está corrompido, tá? Como acontece com qualquer sistema de arquivo. Que tipo de corrompimento é isso? Ele vai analisar erros de disco, superblocos que foram corrompidos e cotas de disco, certo? A sintaxe dele é simples: XFS Repair, opções, dispositivo. As principais opções que é colocada no próprio aplicativo é o "-D", que é o reparo mais rigoroso, tá certo? E é um reparo que você tem que tomar cuidado porque ele tem que estar montado como somente leitura. Esse caso tem que estar montado como somente leitura, tá? O "-F", se eu criei uma imagem, ou seja, eu fiz um backup dele, criei uma imagem para não mexer no original, eu digo qual é a imagem que eu vou processar. "-N", testa, mas não faz modificações no sistema de arquivo. E o "-V", aquele modo velho detalhado que ele vai dizer o que ele está fazendo a cada processo. Detalhe, isso demora, não vou falar você que é rápido não, isso demora pra caramba. Mesmo tendo todo o jornal que ele tem, coisa desse tipo, é uma checagem do sistema em si, tá? Já o XFS FSR, para facilitar, tá? Ele é um desfragmentador do sistema XFS. Ele é um organizador do sistema, tá? O XFS ele é uma sintaxe bem parecida com o outro. XFS underline FSR repair, opções e o dispositivo que eu vou trabalhar ou a imagem. "-V" é um modo detalhado, que ele vai mostrar o que ele está fazendo. "-D" é um detalhado mais de uma forma de debugar, ele vai mostrar detalhes técnicos, vai mostrar um monte de coisa lá. E o "-G", ele, ao invés de mostrar na tela, que o "-D" ele mostra na tela, que você tá, aquele famoso STD Out, está exibindo para você enxergar na hora da execução, o "-G" ele manda isso para o syslog. Então é o syslog que vai enxergar todas as mensagens utilizadas por esse comando. E o XFS DB é o debug do sistema XFS, tá? A sintaxe dele é simples: XFS e qual é o arquivo ou a imagem que ele vai fazer o trabalho de debug. O debug é um nível de detalhe é um nível de acesso bem mais assim, digamos assim, um nível mais baixo. Eu vou ter acesso a informações que nem sempre são fáceis de ler, você precisa entender a saída dele para poder saber se ele está com problema ou não e fazer sua respectiva correção, tá? Perdão. E aqui nós encerramos o objetivo 104.2. Você vai reparar daqui para o final da 101 e a 102 quase toda, os objetivos não são gigantões como aconteceu em dois objetivos que eu tive que dividir o vídeo em duas vezes, porque senão o vídeo ia ficar com mais de 40 minutos. 20 minutos de uma aula, conversando, o cara tem que estar interessado para assistir até o fim, tá? Senão ele vai desistir no meio do caminho. Esse vídeo ele vai ficar por aqui, tá certo? O que eu posso dizer a vocês é como eu sempre recomendo em todos os meus vídeos, tá? O melhor e o maior homem do mundo morreu de braços abertos, esperando todo mundo aceitá-lo. Coloca Jesus no seu coração, certo? Amai-vos uns aos outros. Esse é o meu
É a minha mensagem que eu deixo no final de cada vídeo, tá? Um abraço a vocês, até o próximo vídeo.